Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Samuel. Vamos chegando para mais uma live. Bom dia, gente. Vamos chegando. Bom dia. Deixa eu já anunciar aqui no grupo, mandar o link da live para o grupo. Ok. Bom dia, bom dia. Bom dia, Reinaldo, Eli, Maria, Carlos, Li, Irene, Marília, Eli, Samuel, já falei. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Vamos chegando para mais uma live. Mais uma live que vai começar. Minha mãe já entrou também, ali no outro quarto. Ai, ai. Eli, bom dia. Vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá bom? Começar mais uma EBD. Estudo Bíblico Dominical. Já vai pegando a sua Bíblia. A minha já tá aqui. Pega a sua Bíblia, já deixa ela prontinha pra gente começar a conversar um pouco sobre a Palavra de Deus, tá bom? Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer isso. Não consigo. Bom dia, bom dia. Bom, 20 pessoas já estão aqui. Já são 10h05, já deu aqueles 5 minutos de intervalo, né? Para todo mundo receber, ver que já chegou. Então já vamos começar a nossa live. Então vamos começar com oração, orando a nosso Deus agora, esta manhã. Você que está no seu sofá, ou na sua cama, ou na cozinha, não sei, tomando café. Vamos começar orando agora, buscando a Deus, para a gente ter agora um direcionamento e um discernimento também durante esse período aí de estudo bíblico, tá bom? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, esse sol, toda essa paz que nós temos, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. A gente pode perceber isso na natureza, observando cada dia como o Senhor tem cuidado de nós. Peço que o Senhor agora abra o nosso coração, Pai, para a gente entender a Tua Palavra, para a gente ouvir a Tua Palavra, para a gente entender o que quer dizer, para a gente conseguir ser
aplicar isso nas nossas vidas e sermos transformados. Que o Senhor nos ajude, Deus, a não só lermos mais um texto, mas sermos impactados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, queria começar aqui com uma pergunta. Por um acaso, você se considera uma pessoa perfeccionista? Tá bom? Isso não é uma pergunta pessoal, então se você quiser responder aí embaixo, pode responder. Você se considera uma pessoa perfeccionista? E você acha que isso é uma qualidade ou acaba sendo um defeito algumas vezes? Aquela pessoa perfeccionista, sabe? Que é tudo certinho, do jeito que tá, se preocupa com cada detalhe. Você é uma pessoa assim? Olha, eu conheço pessoas que são, e às vezes eu acabo sendo um pouco perfeccionista. Querendo tudo certinho, principalmente quando eu vou fazer alguma arte pro GAP, pra igreja, né? Que o pastor pede às vezes. Quando eu vou fazer essas artes, eu acabo sendo muito perfeccionista. O negócio não tá perfeitamente no meio, assim, a letra não tá no meio, você não tá encaixando as coisas. Eu fico quebrando a cabeça, pesquiso, olho exemplos e fico um tempão para fazer aquele negócio. Uma arte às vezes até que sai simples, né? Sai simples, às vezes quando sai, e depois eu fico olhando e falo, cara, não tá legal ainda. Eu devia ter feito alguma mudança nisso, né? Mas eu gosto muito das coisas certinho, principalmente quando eu tô fazendo arte. Principalmente quando eu tô fazendo essas artes. Eu gosto tudo perfeitinho assim. É verdade. Às vezes é ruim, às vezes é bom, Marília. É verdade. Mas eu conheço alguém, na verdade, hoje a gente vai conversar sobre alguém que é perfeccionista. Esse perfeccionismo no lado positivo, tá bom? Tem um lado negativo, a gente sabe, mas o lado positivo, né, de um Deus que é perfeccionista e detalhista, a gente vai ver sobre essa pessoa, né, sobre Deus, como o seu perfeccionismo, o seu detalhismo, né, como o seu cuidado minucioso, até nos menores detalhes na nossa vida, são motivo de esperança, de consolo para a gente. Quando a gente olha para esse cuidado de Deus, que até os mínimos detalhes são importantes, a gente se sente confortado, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Deus que cuida até dos mínimos detalhes e o que nós devemos fazer diante disso, como que a gente deve agir diante dessa verdade, tá bom? Então peço para você abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 10, abra a Bíblia lá em Mateus 10, do 28 ao 31, tá bom? Mateus 10, do 28 ao 31. Texto curtinho, uma parte curtinha da Bíblia, um parágrafo curtinho, para a gente aprender um pouquinho mais do que Deus tem falado sobre esse cuidado, né? Porque se você olhar para a criação, você vai ver esse cuidado de Deus. Se você olhar para a criação, principalmente, você vai ver esse perfeccionismo de Deus, né, Maria? Você acaba vendo, por exemplo, o detalhe de uma simples folha, né? Na escola, uma vez eu tive que estudar sobre uma folhinha, aula de biologia, essas aulas aí. E aí tinha, lógico, no desenho, né? A folha cortada ao meio. Então tem a folha assim, eles pegavam a folha, né? E cortavam ao meio. Não cortava assim, né? Cortava ela assim, aí eles viam a parte interna da folha. E toda folha ela tem uma complexidade gigantesca. Gente, é só uma folha, né? E ela tem uma complexidade gigantesca, né? Os próprios ligamentos, tendões do nosso corpo, músculo, os nervos, veias, tudo que vai andando assim no nosso corpo, toda aquela coisa, tudo sincronizado, tudo encaixadinho, uma coisa leva para outra coisa, uma coisa produz isso para outra parte do corpo, como que funciona e tal. Toda essa complexidade foi feita por Deus, né? Então a gente olha um Deus assim que até nos mínimos detalhes, tudo encaixadinho, tudo perfeitinho, tudo complexo. A gente vê como Deus ele é perfeccionista, ele é detalhista e ele se importa sim com os mínimos detalhes, né? Lógico, a gente vai ver aqui uma aplicação de como esses mínimos detalhes afetam a minha vida e afetam a minha conduta, como que eu devo proceder diante disso, tá? Todo esse detalhismo, essas coisas de Deus, desse cuidado de Deus, essa preocupação pelos melhores detalhes da criação, eles revelam, né, a verdade que a gente deve descansar nesse Deus, que cuida até dos menores detalhes.
Então, se você já abriu a Bíblia aí, em Mateus 10, do 28 ao 31, convido a você a acompanhar na leitura aqui. Eu vou estar lendo na versão NVI, tá bom? Que eu acho que é mais fácil, então, a linguagem e tal. Então, eu vou ler na NVI, tá bom? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, sem problema nenhum. O texto é mais ou menos parecido, só muda umas palavrinhas, tá? Umas coisinhas assim, mas sem problema. Diz o seguinte, Mateus 10, do 28 ao 31. Isso mesmo, Marina. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Texto curtinho, né? Provavelmente você já leu um pouco desse texto, ele é um texto, na verdade, até facinho da gente entender, principalmente nessa questão dos pardais. Eu queria levar você a refletir hoje sobre esse texto, sobre como é importante para a gente, principalmente nesse período que a gente tem vivido do Brasil, de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise da saúde, né? Em todas as áreas está tendo crise aí, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui Jesus ele está dando orientações para os discípulos, né? Porque ele acaba de enviar os discípulos, capítulo 10 no início, ele está enviando os discípulos, né? Para estarem pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, essa mensagem, nas cidades às quais Jesus passaria. Então eles mandam os discípulos na frente para anunciar e depois ele passa lá. E aqui no capítulo 10 todo ele vai dando algumas instruções para os discípulos, né? Tanto para os 12, né, quanto para alguns outros que estavam ali. Ele reuniu os 12, né, para enviar lá. Mas essas orientações, elas são orientações que não são não só para esse momento, mas acabam, mas servem também para todo o ministério dos próprios apóstolos, tá bom? Então você vai ver essas orientações se encaixando com muitos momentos em que os apóstolos passaram no período de Atos, no livro de Atos, que você vai ver, por exemplo, a oposição e tal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Jesus ele está orientando essas pessoas, né? Esses discípulos, e fala, vão, mas lembre-se dessas coisas. Ele dá aquelas orientações, às vezes bem práticas, ali, bem precisas para aquele momento, mas observações, princípios gerais que vão servir aí para toda a vida dos discípulos e que também servem para a gente, uma vez que nós somos a continuidade do ministério dos apóstolos, tá bom? E o que eu posso ver? Posso ver primeiramente que Jesus ele faz um encorajamento, né, mas também com uma lição para eles tomarem cuidado, né, uma precaução, uma advertência para eles, que eles deveriam de enfrentar principalmente quando depois que Jesus subisse aos céus, naquele ministério de estruturação da igreja. Então, olha só, primeiramente, né, nós podemos ver Deus falando para eles, olha, não tema homens, mas tema Deus. Né? E o que a gente pode entender? E o que isso tem a ver com depois Deus falando dos pardaizinhos, né? A lição que eu quero trazer com esse texto é falar com os irmãos que nós devemos, já uma aplicação, a lição que eu quero trazer é essa, que nós devemos nos preocupar em honrar a Deus, porque Deus já se preocupa com as nossas preocupações. Eu sei que ficou meio redundante, mas essa é a ideia mesmo, para ficar fácil de lembrar. Se preocupe em honrar a Deus, que Deus já cuida das suas preocupações, Deus já se preocupa com as suas preocupações, né? Preocupe-se em honrar a Deus, que Ele já está cuidando de tudo que você se preocupa, tá bom? Então, olha lá de novo o versículo 28. O versículo 28. Deus falando assim para eles, né? Não temam os homens, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Os homens, né? Que perseguiriam os discípulos e tentariam matar os discípulos, né? Não agora, nesse momento, mas depois. Principalmente no livro de Atos, você vê logo no começo, ali no capítulo 8, Estevão morrendo. Acho que no capítulo 10, se não me engano, o próprio Tiago, o Tiago, né, irmão de João, morrendo.
né? Então, e você vai vendo muitos discípulos morrendo assim, né? Pedro lá quase morreu, num capítulo depois, graças a Deus ele foi livrado por um anjo, né? Paulo também apedrejado, então você vê bastante gente querendo tirar a vida dos discípulos. Jesus vai falar, olha, eles podem matar o seu corpo, mas eles não podem matar a sua alma, né? A sua alma está bem guardada, né? E aí ele vai falar, mas tem alguém que é mais poderoso que esses homens, e é ele que vocês devem temer, é ele que vocês devem se preocupar, que é aquele que pode matar tanto o corpo, quanto a destruir tanto o corpo, né? Aí já muda um pouco o termo, né? Destruir tanto o corpo como a alma no inferno, né? Então, ele está falando aqui do próprio Deus. Jesus está falando do próprio Deus, né? Que Deus ele tem aquele poder acima dos homens, né? Ele pode tanto sim tirar a vida, quanto condená-la ao inferno. Deus é quem tem autoridade, porque ele é quem tem o juízo, ou seja, o julgamento para condenar os homens ou pela graça em Cristo Jesus daqueles que creem, né, conceder a vida eterna. Então é esse o juízo de Deus. Ou ele dá vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus, que é o que ele fará, né? E ele condena aqueles que não se arrependem de seus pecados, que é o juízo no inferno. E Deus está falando, olha, não temam os homens, mas temam a Deus. Ele não está falando aqui que Deus pode jogar você no inferno se você não temer Ele. Ele está falando aqui, né, que Deus é muito mais poderoso que os homens. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Que Deus é infinitamente mais poderoso que os homens. Os homens, os príncipes, os reis, as autoridades governamentais têm poder. Eles são pessoas que vão perseguir os cristãos, são pessoas que vão tentar oprimir, subjugar os cristãos, mas nenhum deles é maior do que o poder de Deus. Porque o poder deles se limita a esse tempo, e o poder de Deus se limita à eternidade, e também a esse tempo acima do deles, né? Essas ameaças, né, que eles, os cristãos, sofreriam, você pode ver o próprio Pedro aplicando esse versículo, né, diante dessas ameaças. A primeira vez que os discípulos foram ameaçados pelos judeus, né, pelos todos os mestres da lei, lá em Atos 4:19, Pedro responde para essas pessoas, né? No caso era Pedro e João, eles respondem: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Eles mandam, fica quieto, cala sua boca, não prega mais sobre Jesus. E eles falam, julguem vocês se isso é correto, obedecer vocês e desobedecer a Deus. O que ele está falando, né? É melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. E é o que eles fizeram, continuaram pregando o evangelho, aplicando esse versículo 28 que a gente leu agora, né? De você temer mais a Deus do que os homens. Se eu temo a Deus, então eu vou obedecer a Deus, independentemente do que os homens mandam ou ameaçam, caso eu não os obedeça. Atos 5:29, aí já eram todos os discípulos, e nesse caso, nessa situação, os discípulos são açoitados, né, pelos mestres da lei que mandam açoitá-los, né? E Pedro, discutindo com eles antes de serem açoitados, ele vai dizer: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Antes importa obedecer a Deus. Bom dia, Mila. Ele está falando aqui, galera, o que é mais importante é obedecer a Deus, e a gente vai obedecer a Deus do que os homens. É isso que a gente vai fazer. Aí os discípulos são levados para serem aceitados, né? Mas eles saem e continuam pregando o evangelho, né? Então você olha para isso e você fala, eles estavam aqui aplicando esse versículo de Mateus 28. Não estavam temendo os homens, estavam temendo a Deus. Eles estavam preferindo temer a Deus e obedecer a Deus. Porque se eu temo a Deus mais do que os homens, eu obedeço a Deus e não aos homens. Se eu temo os homens mais do que a Deus, eu obedeço os homens e não a Deus, né? E aí é algo pecaminoso. O temor a homens é algo pecaminoso, tá bom? Então aqui, versículo 28, Deus está falando para nós, para todos os cristãos, né? Ele está ensinando que os discípulos, e nós também, como continuidade do ministério dos discípulos, devemos obedecer a Deus e não aos homens, temer a Deus e não aos homens. É isso que ele está falando aqui. A gente tem que se preocupar em honrar a Deus. Essa é a nossa preocupação, honrar a Deus, obedecer a Deus, seguir o que Deus manda, independentemente do julgamento dos homens. Porque nós estamos numa missão também, de propagar o evangelho no seu trabalho, né, na sua casa,
fazendo o que você faz, o que Deus colocou na sua vida para você fazer, tá bom? Mas pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, anunciando o Evangelho, né? Isso vai implicar em muitas vezes você tomar uma decisão: será que eu faço isso para eles me aceitarem, ou será que eu faço isso sabendo que muitos não vão me aceitar, né? Por exemplo, será que eu vou aceitar esse esquema, né, de fraude aqui no meu trabalho, ou será que eu vou falar: não, isso é errado, vocês precisam parar com isso, né, porque isso é errado? Qual das duas coisas você vai fazer, né? Aqui desse lado, se você aceitar um esquema de fraude dentro do seu trabalho, obviamente que você está pecando, mas aqui se você falar não, né, vocês estão errados, você vai sofrer represálias, né? Mas é isso que Deus quer, que nós honremos a Deus antes de pensar em honrar homem algum, tá bom? Então, o primeiro versículo ele vai dizer isso. Só que o princípio aqui, daquele que tem poder sobre o homem e sobre a alma, né, sobre o corpo e sobre a alma, ensinando que Deus ele é muito mais poderoso do que os homens. Ele já está colocando um princípio aqui, gente. Não obedeçam a uma formiga, obedeçam a um leão. É isso que Deus está falando. Porque o leão é muito mais sério do que uma formiga, né? É isso que ele está falando aqui. E tem um outro versículo lá em Isaías, uma passagem que vai falar exatamente sobre esse poder de Deus, essa soberania de Deus aqui, essa autoridade de Deus sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. Isaías 40, a partir do versículo 21, vai dizer que Deus é aquele que está acima de todos os homens na criação. Olha o que diz o versículo, Isaías 40, 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Então esse versículo vai falar sobre como Deus, Isaías 40 principalmente, vai falar dessa autoridade de Deus sobre a humanidade. Deus está acima dos homens mais poderosos desse mundo. Deus é a maior autoridade, o ser supremo sobre toda a criação. Ele está acima da criação. Ele é o soberano de toda a criação. Então, você não deve temer a criação. Você deve temer o Criador. Você não deve obedecer à criação. Você deve obedecer os princípios do Criador. É isso que você deve obedecer. Versículo 28 está falando disso, né? Não obedeça a formiga, obedeça o leão. O leão é muito mais perigoso que a formiga. Mais ou menos isso. Entenderam, gente? Então, é isso que Deus está falando. Deus é poderoso e nós devemos nos preocupar e honrar a Deus. Mas ele não para por aí. Ele também continua encorajando e consolando os discípulos, né, do que eles iriam enfrentar mais para frente, falando da segurança que eles deveriam ter nesse leão, né? Na segurança que eles deveriam ter no leão. Por quê? Ele vai falar: olha, gente, honrem a Deus, se preocupem em honrar a Deus, porque ele é muito mais poderoso do que toda a criação. Mas ele também é esse Deus que está cuidando de vocês. Continuando o versículo, ele vai falar no versículo 29, né? Ele para, né? Deus para e fala com uma pergunta, né? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Pergunta retórica. Naquela época, sim, vendiam-se 2 pardais por nada, centavos, né? É mais ou menos isso, né? Era um animal muito barato, era um animal que não tinha muito valor, né? Era diferente, por exemplo, você vender um boi, você vender uma ovelha, era algo diferente. Você está vendendo um pardalzinho, não era nada naquela época, né? Então ele vai falar: olha, mesmo esses pardais, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, né? Ou seja, ele está fazendo aqui uma analogia entre o pardalzinho, né, e o cuidado de Deus, né? Um pardal, ele não seria abatido, mesmo um pardal não valendo absolutamente nada para o homem, ou quase nada, né, porque valia umas moedinhas para o homem, ainda assim, né, nenhum desses pardais era abatido, né, sem o consentimento de Deus, sem a vontade de Deus
permitindo que aquilo acontecesse. Ou seja, Deus, aqui que entra aquela questão do detalhe de Deus. Esse Deus que está acima de todos os homens, esse Deus soberano que tem poder tanto sobre o corpo quanto sobre a alma, é um Deus que se importa com os menores detalhes. É o Deus que está olhando os mínimos detalhes de toda a criação, inclusive a vida de um pardalzinho que não vale 2 centavos, entendeu? É isso. Ele está falando, olha, nenhum desses pardais, gente, vai cair sem o consentimento desse Deus. Esse Deus é soberano, ele está cuidando de tudo, dos mínimos detalhes que acontecem na vida da criação, durante a criação. Não é só na minha, na sua vida, é na criação toda. Ele está cuidando de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Seja algo bom ou mal, tudo está debaixo do poder de Deus. E esse sim é bom. Então, você tem que entender que esse texto está mostrando o cuidado detalhista de Deus até o menor das coisas, a coisa mais insignificante para um homem. Deus está cuidando, Deus está lá monitorando tudo, Deus está soberanamente reinando sobre aquilo e olhando para aquilo também. Isaías 40, a partir dos versículos 25, ele vai falar desse poder de Deus sobre toda a criação. Ele vai falar o seguinte: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Então você imagina o povo olhando para o céu, provavelmente limpo, então nuvem, sol, ou se fosse de noite as estrelas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Um texto que é lindo para você ver sobre a soberania de Deus, o poder de Deus, é o Isaías 40, o texto de Isaías 40. Existem muitos textos que falam sobre a soberania de Deus, mas eu acho que Isaías 40 é um capítulo sensacional. Se você quiser ler sobre o poder e a soberania de Deus, você vai lendo, você vai criando aquele nossa, Deus é poderoso, meu Deus. E você vai vendo como o Salmo vai dirigindo esse poder de Deus, vai desenhando essa soberania, esse poder de Deus de uma forma linda. E aqui ele está falando que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Lógico, Deus não é algo literal que Deus faz isso, Filomena, Esterlina, vem para cá, não é isso, Mas a ideia é que Deus tem o controle sobre tudo e sobre cada coisa na criação. Ele é tão poderoso que toda a criação só funciona pelo poder da sua voz, pelo poder dos seus decretos. Ou seja, Deus ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que só com a sua palavra tudo se faz em harmonia, tudo caminha do jeito que tem que caminhar, o mundo gira conforme tem que girar, ele não sai de órbita, sai voando pela órbita, se afastando do Sol, ele gira em volta do Sol perfeitamente. O mundo foi feito ali de uma forma... O mundo não é 100% redondo, o planeta Terra não é 100% redondo, ele é um pouquinho oval, bem pouquinho, mas bem pouquinho oval, não tem uma circunferência redonda perfeita. Ele também não é perfeitamente reto, assim, Ele é um pouquinho inclinado, assim, para o lado. Se fosse um pouquinho para cá, ia ser uma catástrofe, se fosse um pouquinho para cá, ia ser outra catástrofe, segundo o meu professor de ciências, seria mais ou menos isso. Mas isso só mostra como cada detalhe, cada coisinha está encaixada e Deus controla tudo isso com o poder da sua palavra, de tão poderoso que Ele é. Então, esse Deus é um Deus de detalhe, que fez tudo bem pensado, conforme cada detalhe, cada mínimo, cada menor traço da criação, tudo foi pensado, tudo foi bem trabalhado por esse Deus. É isso que está falando, tudo que acontece na criação está debaixo do poder de Deus. E aí Jesus Cristo continua, versículo 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, Lógico, tem alguns que é fácil a gente contar os cabelos, Aquela pessoa mais carente, de pelos capilares, A gente sabe que é facinho de contar, Tem gente que não tem, Mas a ideia aqui é que Deus ele sabe tudo, até quantos fios de cabelo você tem, tá bom? Até quantos a quantidade de cabelo que você tem, Deus sabe.
Deus sabe. E não só disso, não só isso, mas isso revela o cuidado profundo de Deus. Não é que ele, literalmente Deus Deus fica contando seu cabelinho. Assim. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe sim quanto cabelo você tem. Ele sabe sim a sua altura, a sua largura, a sua circunferência. Sabe tudo, tudo sobre você. Tudo, tudo, tudo. Até as coisas mais insignificantes, né? Que são, por exemplo, quantos fios de cabelo eu tenho. Não é uma pergunta que vai aparecer no Enem. Não é algo que, assim, eu vá me importar na minha vida sobre quantos fios de cabelo eu tenho. Eu vou me importar, assim, lógico, eu tenho muito, eu tenho pouco. Né? Isso eu vou me importar. Mas eu não vou me importar com quantos fios de cabelo eu tenho. Só que essa expressão de fios de cabelo, essa coisa, provavelmente, tá? Não tenho como afirmar, mas provavelmente era uma expressão usada para mostrar um extremo cuidado, tá? Em alguém. Davi utilizou isso, ele prometeu para uma pessoa e falou, nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça dessa pessoa. Né? Salomão também fez uma promessa assim, né? Nenhum só fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Então, provavelmente era uma expressão hebraica, né, para um cuidado extremo, a fim de produzir na pessoa que ouve uma segurança, tá bom? Então, provavelmente era isso, essa questão de falar do menor fio de cabelo, essas coisas. Era uma expressão de cuidado extremo de Deus, era fugiu a palavra. Era uma frasezinha da época, né? Uma frasezinha da época, para produzir lembrança na pessoa. Fugiu mesmo a palavra, né? Mas era isso, né? Deus ele usa essa palavra. E Daniel 3:27 é muito interessante porque a Bíblia vai usar esse termo também, e eu vou ler para os irmãos, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego saindo da fornalha, né? Eles são levados para a fornalha. O que acontece? A aplicação desse versículo que a gente está lendo. Porque Nabucodonosor manda eles se curvarem, eles falam, a gente não vai se curvar. Né? E aí chegam na frente de Nabucodonosor tá meio bravo, né? E aí Nabucodonosor, vou dar uma chance para mostrar minha misericórdia. Né? Ou vocês se curvam, ou vocês vão para a fornalha. E aí eles falam, olha, rei, né? Até com certo... vamos dizer assim, uma falta de reverência para o rei, né? Que eles não falam, soberano, senhor, rei, né? Eles falam, rei. Né? O negócio é o seguinte, né? Olha, não sei o que vai acontecer com a minha vida, se eu vou morrer, bom dia, Vera, se eu vou morrer, se eu vou continuar vivendo, mas, independente disso, eu não vou me curvar diante dessa estátua, eu vou obedecer a Deus, eu vou temer a Deus e não aos homens, presta atenção. Veja isso. E aí o Nabucodonosor fica furioso, a Bíblia fala que o semblante dele mudou, então deve ter ficado com uma cara absurdamente feia, né? E mandou acender o fogo com mais intensidade na fornalha, né? Não porque não tem como o fogo ficar mais quente, mas ele deixou a fornalha com fogo mais intenso ainda. E aí ele jogou os três lá, né? Até os soldados morreram com o calor que estava daquela fornalha, né? E aí 3:27 vai dizer de quando eles saíram da fornalha, né? Nabucodonosor viu eles e viu mais um quarto homem dentro da fornalha, e aí ele pede para eles saírem, né? E aí quando eles saem, né, é descrito exatamente assim, Daniel 3:27. Os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então, assim, essa ideia, né? Nenhum só fio de cabelo, ou seja, nada tinha acontecido com eles. Absolutamente nada tinha acontecido com eles. Nenhum fio de cabelo tinha sido tinha sido queimado, ou seja, olha o tamanho do cuidado de Deus. Deus não permitiu que nenhum fio de cabelo fosse chamuscado, cara. Não saiu aquela fumacinha da cabeça deles, ou aquele cheiro, né, que faz quando a gente vai fazer um churrasco, né, e fica aquele cheiro, né, de fumaça. Não tinha nada disso neles, nada disso. Deus estava cuidando dos mínimos detalhes, embora eles estivessem no fogo, tá? Deus está cuidando de tudo que acontece ao nosso redor. Deus é o soberano sobre tudo que acontece ao nosso redor. Exatamente tudo. A menor coisa e a maior coisa.
Deus está olhando lá para Brasília, mas Deus também está olhando para os becos e vielas de Registro, e Deus também está olhando para dentro do seu coração, e Deus também está olhando para a despensa que tem na sua casa, Deus também está olhando para a carteira que está no seu bolso, ou não, né? Se você estiver de pijama ainda, né? Deus está olhando para os mínimos detalhes, Deus está atento às menores coisas, tá? Deus sabe de tudo, e Ele está cuidando de tudo, inclusive os menores detalhes. Esse Deus soberano que tem poder sobre os homens, que pode mandar um homem para o inferno, que tem o poder de condenar, de julgar os homens, esse Deus é um Deus que também está olhando lá para os mínimos detalhes, né? É um Deus que está sentado sobre a cúpula da terra, um Deus que está sentado no seu trono, mas Ele também se inclina para ver os homens, né? E aí Cristo vai continuar ainda falando sobre isso, né? Vai falar a conclusão, né? Versículo 31. Portanto, por causa disso, por isso, né? Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, o ser humano, gente, ele vai valer muito mais do que um pardal. E se Deus cuida do pardal, é óbvio que Ele vai cuidar do ser humano. É uma conclusão óbvia que Ele traz aqui. Se Deus cuida do pardal, Ele vai sim cuidar do ser humano. Porque o pardal não foi feito à imagem de Deus. O pardal não é o ápice da criação de Deus, mas o homem é. O homem foi feito à imagem de Deus. O homem foi feito para governar sobre a criação. O homem é muito mais importante. E se Deus cuida dos mínimos detalhes, Ele vai cuidar também dos maiores detalhes. Se Deus cuida das coisas mais insignificantes, Deus vai cuidar das maiores. Eu estava vendo esses dias o testemunho de uma amiga minha. Ela compartilhou nos status que... Bom dia, Gui, meu primo. Compartilhou nos status que ela estava com muita vontade de comer bolo de cenoura. Mas ela trabalhava, estava trabalhando, né? Estava fazendo as coisas, então ela nem ligou em fazer um bolo de cenoura. Ela podia fazer um bolo de cenoura. Mas ela só, nem orou, nada, só tipo, ai, nossa, que vontade. E continuou fazendo as coisas, né? E aí a discipuladora dela mandou um bolo para ela, de surpresa, assim, de presente. Resolveu mimar ela. E adivinha? Era um bolo de cenoura. Lógico, a discipuladora não sabia. Mas mandou um bolinho de cenoura para ela. Então, tipo, olha o cuidado de Deus, né? Um bolo de cenoura não passa despercebido para Deus, né? Então, Deus cuida sim dos mínimos detalhes. Ele se preocupa sim com as menores coisas que estão acontecendo com você. Tudo, Deus se importa com você. Você vale mais do que muitos pardais, tá? Deus, Ele se fez carne, Ele se tornou um homem porque Ele ama o seu povo. E o seu povo, Ele comprou com o seu sangue, porque o seu povo, né, é alvo do seu amor. Então, sim, o ser humano, ele é especial, tá bom? Ele não é aquela coisa preciosa na qual Deus viveria assim, não, também não é isso não, tá? Mas o ser humano é o ápice da criação que revela a glória de Deus, tá bom? De uma maneira muito maior do que a própria criação, tá? A natureza que a gente encontra, tá bom? Né? E Deus se fez carne para morrer por nós, pelos homens, tá bom? Porque Ele ama os homens, porque Ele ama aqueles que creem nele. Tá? Aquele que se arrepende do seu pecado é alvo do amor de Deus. Aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo é alvo desse amor cuidadoso, desse amor detalhista. Então, o que a gente pode aprender com esse texto? Devemos honrar a Deus, sabendo que Ele é soberano e que está cuidando de nós. Coisa simples. Pode simplificar mais, Mateus? Pode. Cuide do seu coração e Deus cuidará da sua reputação. Não lembro onde eu ouvi essa frase, mas eu ouvi em algum lugar. E é verdade. Cuide do seu coração e Deus cuidará da sua reputação. Cuide-se em honrar a Deus. Cuide-se em adorar e viver para Deus. Cuide-se com isso. Se preocupe com essas coisas. Sua vida, sua reputação, seu sustento, tudo o resto, Deus estará cuidando. Deus vai estar cuidando. Independentemente da reação dos homens, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de cada detalhe na sua vida. Deus está cuidando de você durante essa pandemia. Deus está
cuidando de toda a sua igreja, da igreja de Cristo durante os períodos difíceis. A igreja de Cristo lá na China, que está sendo perseguida faz tempo, na Coreia do Norte, né? Nos países muçulmanos, né? Deus está cuidando de tudo isso. Deus está cuidando do ser humano, do seu povo. Deus está cuidando do seu povo. E se Ele se preocupa com pardais, Ele se preocupa com a menor das suas preocupações. Então você pode se abrir com Deus, né? Tipo, isso é pequeno demais, não vou falar isso para Deus, vou falar só os problemas grandões. Pequenininho, nada, deixa pra lá. Não, Deus se importa com os pequenos também. Lembra que Ele é um Pai amoroso, tanto que o próprio Jesus Cristo aqui, Ele fala ali no versículo 30, né? Dessa maneira, né? Ele vai falar assim, nenhum deles cai dos cabelos, né? Sem o consentimento do Pai de vocês, tá bom? Então, Deus é esse Pai amoroso, tá? Então, Ele está cuidando, inclusive, dos mínimos detalhes. E Ele mima também os seus filhos, né? Um exemplo é esse bolo de cenoura que eu falei agora. Tá bom, gente? Então, essa é a lição que a gente pode tirar desse texto. Preocupe-se, tá? Cuide do seu coração e Deus vai cuidar da sua reputação. Tá? Preocupe-se em honrar, em obedecer a Deus. É isso que eu estou querendo falar de cuidar do coração, tá bom? Preocupe-se em honrar a Deus, em obedecer a Deus. E Deus vai estar... Porque Deus já preocupa com as suas preocupações, tá bom? Né? Cuide de honrar a Deus, porque Deus já cuida das suas preocupações, tá? Estou falando a mesma coisa, com palavras diferentes, para ficar na sua cabeça mesmo, tá bom? Né? Preocupe-se em honrar e obedecer a Deus, pois Ele está cuidando de você e também de todo o resto. Tá bom? Então, calma. Deus está cuidando, tá? Deixa tudo debaixo do cuidado de Deus, entrega tudo para Ele, se abre para Ele, né? E honra a Deus, se preocupe em honrar a Deus. Não tenha medo dos homens, não. Né? Tema a Deus e obedeça a Ele antes de tudo. Deixa o resto que Ele está cuidando, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, vamos orar para estar encerrando essa EBD, para estar refletindo e pedindo a Deus orientação diante dessas verdades, tá bom? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça, né, até os menores detalhes, o Senhor sabe e o Senhor cuida de nós. Ou seja, Pai, obrigado porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Obrigado porque o Senhor sabe tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente, cada detalhe, cada pensamento, cada suspiro, Pai, cada atividade de neurônio na nossa cabeça, o Senhor sabe. Obrigado. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor é esse Deus e que também é o nosso Pai. Porque esse Deus que está acima de toda a criação, esse Deus que é o Todo-Poderoso, esse Deus que é o Rei dos Reis, esse Deus que reina absoluto sobre toda a criação, é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez teus filhos pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Peço que se alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus e está vendo esse vídeo, Pai, por favor, que o Senhor abra os olhos dele, para ele ver o tamanho do Senhor, Pai. Mas ele ver que o Senhor é esse Deus que também vai condenar o pecador que não se arrepende, e que ele se arrependa e que ele se esconda na cruz de Cristo, Pai. E receba todo esse amor que a gente tem falado agora, todo esse cuidado de Deus precioso na vida dos seus filhos, né, que a gente tem visto agora. Pai, que se alguém aqui não conhece a Cristo, que venha conhecer, Pai. Para que lá no fim da vida, ele não passe por essa parte do versículo 28, em que tanto o seu corpo quanto a sua alma serão destruídas no inferno, Senhor. Nós sabemos que o inferno é um julgamento eterno, Pai, daqueles que não se arrependem, Pai. Se há alguém aqui que não conhece a Cristo, que o Senhor leve o arrependimento. Também peço para que o Senhor acalme nosso coração. Porque a gente fica ansioso, a gente quer saber o que vai acontecer, todas essas coisas que têm acontecido politicamente, economicamente, de saúde também. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos acalmarmos diante disso. Porque ainda que o mundo esteja caindo ao nosso redor, né, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que tenha um fogo à nossa volta, tudo esteja pegando fogo à nossa volta, a gente sabe que nenhum fio de cabelo na nossa cabeça vai cair sem o seu consentimento.
Obrigado por tudo isso, Pai. O Senhor nos ajude e acalme nosso coração para a gente se preocupar com aquilo que devemos nos preocupar, em honrar e obedecer o Senhor. E deixar que o Senhor se preocupe com as nossas preocupações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Amém, amém. Tá bom? Lembrem-se dessas coisas, tá bom? Que Deus abençoe a manhã de vocês. Que Deus continue cuidando de vocês, que eu sei que Ele vai. E que a gente tenha um dia maravilhoso. Lembrando que de noite nós temos ceia. Nós vamos fazer a ceia do Senhor de uma maneira virtual, todos juntos, tá? Vivendo o corpo de Cristo. Então, 7 horas aqui no Facebook também. Já aguarda isso, tá? Reserva um pãozinho, suco de uva, vinho. Separa aí para você poder fazer a ceia junto com a gente, tá bom, gente? Então, 7 horas aqui vai ser o pastor, né? Então, vem aqui 7 horas para a gente estar adorando a Deus juntos e realizando a ceia do Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia. Bom pé de frango. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.